Dizem que o amor verdadeiro nunca morre. Mas o que acontece quando ele é enterrado vivo, esquecido pelos que fingem que ele nunca existiu? Ele estava lá, no último banco da pequena capela. Vestido com um terno cinza escuro, um número maior, ombros retos, como se a dignidade pudesse protegê-lo da dor. Ninguém o olhava. Ninguém o cumprimentava. Era só um estranho em meio a rostos conhecidos. Mas aquele homem, o homem no caixão à frente, rodeado de flores falsas e palavras vazias, esse já havia sussurrado no escuro, todas as noites. Você é o meu lar. O nome dele era Rafael. Rafael Duarte. Por 8 anos, ele viveu com Arthur Menezes, um professor de literatura que citava Neruda como se fosse um salmo, mas que nunca teve coragem de dizer uma frase em voz alta à própria família. Eu amo um homem. O apartamento dos dois, em Porto Alegre, cheirava a incenso de sândalo e livros velhos. Havia música baixa, domingo de panquecas e passeios na Redenção. E um silêncio confortável. Até que um dia, o silêncio mudou de tom. Primeiro foi o cansaço. Depois, os exames. E então, palavras frias como punhais, agressivo, incurável. Arthur adoeceu. E Rafael ficou. Todos os dias. Todas as noites. No hospital, no chão da clínica, na beira da cama. As orações que Arthur nunca dizia em voz alta, ele escrevia nos dedos de Rafael com um aperto leve. E Rafael lia a cada toque como se fosse uma despedida. Mas quando Arthur morreu não havia títulos legais. Nenhuma união estável registrada. Nenhuma linha dizendo parente mais próximo. Então, quando o telefone tocou, não era para convidá-lo ao velório. Era só um aviso: o enterro será em São Vicente, no interior. Não há mais nada a tratar. Rafael foi mesmo assim. Pegou um ônibus, depois outro. Caminhou por uma estrada de cascalho até a pequena igreja que nunca tinha visto na vida. Levava consigo uma gravata preta engomada, uma carta escrita por Arthur, mas nunca enviada. E a lembrança das mãos entrelaçadas sobre lençóis de hospital. Chegou cedo. Sentou no último banco. Silêncio. A cerimônia começou como se ele não estivesse ali. Primeiro, o irmão. Falou dos prêmios acadêmicos, dos artigos publicados, do orgulho da família. Depois, a mãe. Falou da infância, de como Arthur era reservado. Mas ninguém mencionou música. Ninguém falou de gentileza. E, claro, ninguém citou o homem que carregou Arthur nos ombros quando ele já não podia andar. O homem que lavava os cabelos dele com cuidado. Que fingia dormir para que Arthur não visse as lágrimas caindo. Rafael estava ali, imóvel. O rosto sem expressão. Mas o coração cheio de capítulos que ninguém quis ler. A cerimônia acabou. Um por um, os convidados passaram pelo caixão. Suspiros. Murmúrios. Tapinhas nos ombros. Rafael foi o último. Levantou-se. Cada passo até o caixão parecia atravessar uma vida inteira. Quando chegou, não chorou. Tirou a carta do bolso. Dobrou com cuidado. E colocou sobre o peito de Arthur. Depois, sussurrou. Tão baixo que ninguém ouviu. Uma mulher no canto da capela o observava com desconfiança. Como se pensasse em chamar alguém da segurança. Mas não fez nada. Preferiu fingir que ele não existia. Rafael saiu. O ar frio de São Vicente bateu no rosto como uma bofetada. Era isso. Era tudo o que lhe era permitido. Mas o destino tinha planos diferentes. Ele mal tinha saído do estacionamento da igreja quando uma sombra se moveu à frente. Um homem alto, de sobretudo escuro, saiu das sombras. Carregava uma pasta de couro. E tinha uma voz tão calma que fez Rafael parar no meio do passo. O senhor é Rafael Duarte, certo? Rafael assentiu, hesitante. Meu nome é Vicente Prado. Fui advogado do senhor Arthur Menezes. Por que está aqui? Rafael perguntou. Porque ele deixou algo. Algo que só o senhor deve ouvir. Rafael sentiu o peito apertar. O mundo, que há pouco era um túmulo, agora se abria. Um segredo havia sido deixado para ele. Algo que ninguém naquela igreja fazia ideia.
Vicente entregou um envelope branco, lacrado com um selo prateado. Dentro, havia uma chave, um bilhete com caligrafia conhecida e o endereço de um escritório de advocacia. A chave dizia: Apto 302, Doce Refúgio. O bilhete: Não deixe que eles definam o que fomos. Eu escolhi você. Sempre. Naquela noite, Rafael se hospedou num motel barato. Cortinas manchadas de cigarro. Um frigobar que não fechava direito. Não dormiu. Ficou ali, deitado, segurando a chave como se fosse desaparecer a qualquer momento. Na manhã seguinte, entrou no escritório de Vicente com o olhar de quem já perdeu tudo. O advogado não ofereceu condolências. Apenas se levantou, respeitoso. Abriu um cofre atrás da mesa. Tirou um notebook. Abriu uma pasta com o nome: Arthur Menezes, pessoal. Um único vídeo. Para Rafael. A tela piscou. E então ele apareceu. Arthur. Sentado na poltrona do apartamento, a mesma onde lia antes de dormir. Mais magro. Pálido. Mas os olhos ainda eram dele. Os primeiros segundos foram silêncio. Depois, ele falou: Se você está vendo isso, é porque eu não consegui dizer adeus. Porque deixei o medo vencer. Me perdoa. Rafael sentiu o mundo escurecer. Uma vez você me perguntou se eu tinha vergonha de você. E eu não respondi. Mas deveria. A verdade é que eu nunca tive vergonha de você. Tive vergonha de mim. De quanto tempo levei para viver como você, honesto, corajoso, livre. Arthur respirou fundo. E sorriu. Você me deu um lar, Rafael. Não só um lugar para dormir. Você fez minha vida ter sentido. Mais uma pausa. O olhar firme. Por isso eu mudei o testamento. Eles não vão entender. Vão ficar com raiva. Mas tudo o que eu tenho é seu. A casa. As economias. Os direitos autorais. Tudo. Não porque você precisa, mas porque é a única forma de dizer que você foi mais importante do que todos eles juntos. A tela escureceu. Fim do vídeo. Rafael não se moveu. Não falou. Ficou olhando a tela preta como se Arthur ainda estivesse lá. Lágrimas não vieram. Mas dentro dele, tudo desmoronou. E ao mesmo tempo, se reorganizou. Vicente entregou uma pasta com os documentos. Está tudo aqui. Não haverá disputa. Ele garantiu isso. Rafael pegou os papéis com as mãos tremendo. Não sabia o que faria a seguir. Nem como explicaria aquilo ao mundo. Mas sabia de uma coisa. Arthur não o havia esquecido. Não o apagou. Não permitiu que fossem reduzidos a um sussurro. Na saída, o céu cinzento ameaçava um frio intenso. Rafael olhou para cima. E fechou os olhos. A dor ainda estava lá. Mas agora, havia espaço para a dor existir ao lado do amor. E às vezes, isso é o suficiente. A dor pode silenciar. Mas há silêncios que gritam. E há casas que ainda sussurram nomes. Rafael voltou para Porto Alegre com as mãos cheias de papéis, e o peito cheio de vazio. Arthur tinha deixado tudo para ele. Tudo. Mas o que fazer com isso? Chegou ao prédio onde viveram por anos. A porta do edifício ainda rangia do mesmo jeito. E as cortinas da janela do terceiro andar ainda eram aquelas que Rafael comprará num bazar de liquidação. Parecia que nada havia mudado. Mas tudo estava diferente. Entrou no apartamento. Silêncio. O mesmo sofá. A mesma pilha de livros esquecida no canto. A mesma tela de pintura inacabada que Arthur começara numa tarde de chuva. O mesmo travesseiro extra, o seu, no lado direito da cama. Rafael sentou-se à beira do colchão. E exalou. Como se fosse a primeira vez que respirava em dias. Mas até o silêncio, quando é carregado demais, pesa. E ali, naquele espaço antes cheio de vida, ele só ouvia ecos. Nos 2 primeiros dias, resistiu.
Ficou ali, encarando o teto, tentando agarrar memórias com os dedos. Mas no terceiro dia, o silêncio se tornou insuportável. A ausência gritava. Os espaços vazios sussurravam culpa, lembranças e saudade. Fez as malas. Levaria apenas o que importava, o último caderno de Arthur, uma foto dos dois em uma viagem à Serra Gaúcha, e a carta deixada no caixão. O resto? Podia ficar. Não era fuga. Era procura. Por um lugar onde a dor pudesse respirar. Entre os documentos deixados por Arthur, havia uma escritura de uma propriedade que Rafael desconhecia. Uma casa. Num lugar chamado São Clemente, um vilarejo esquecido no mapa, no interior do Rio Grande do Sul. O testamento dizia: "Foi lá que escrevi melhor. É lá que quero ser lembrado." Rafael pegou o carro. E foi. A estrada era longa. O céu pesado. O rádio desligado. Só o som da respiração e dos pneus no asfalto molhado. Quando chegou, a casa estava lá. Modesta. Com venezianas azuis desbotadas, uma varanda que rangia sob o vento e um balanço preso por correntes que pareciam prestes a ceder. Era como se o tempo tivesse parado ou desistido. A era subia pelas paredes como mãos tentando apagar tudo. Rafael girou a chave. A porta se abriu com um gemido longo, como se estivesse acordando de um sono profundo. O cheiro era de poeira e madeira antiga. Mas não era hostil. Era memória. No chão, pegadas esquecidas de terra seca. Nas prateleiras, livros, muitos livros com dedicatórias antigas. Na sala, um bule rachado ainda guardava traços de chá. E no canto, uma caneca com letras à mão. Leia mais. Preocupe-se menos. A caligrafia era de Arthur. Rafael tocou a xícara como se tocasse o rosto dele. Cada cômodo parecia contar uma história muda. A escrivaninha desgastada. A estante cheia de primeiras edições. O cobertor dobrado com cuidado. As janelas semiabertas, deixando entrar um vento frio e gentil. Ali, Arthur havia se escondido do mundo. Ali, ele escrevia sem medo. Ali, imaginava um futuro em que não precisaria mentir. E naquele lugar, Rafael encontrou algo mais. No escritório, atrás dos livros de poesia, um envelope pardo. Nele, escrito com letras tortas: Projeto Pós. Dentro, rascunhos, frases soltas, desenhos de personagens, e uma dedicatória. Escrita com uma caneta azul desbotada. Para aquele que ficou, mesmo quando eu não conseguia dizer em voz alta. Rafael fechou os olhos. Naquela noite, ele acendeu a lareira. Sentou-se no chão. Não chorou. Apenas ficou ali, ouvindo o estalo da madeira queimando e o som do próprio coração tentando se reorganizar. Ser lembrado. Não como um erro. Não como um segredo. Mas como o todo da história. Isso era mais do que qualquer herança. No dia seguinte, Rafael decidiu. Não venderia a casa. Não a deixaria vazia. Não a transformaria num mausoléu. Faria dela o que Arthur nunca teve. O que tantos ainda não têm. Um espaço onde o amor não precisasse sussurrar. Pegou um caderno novo. Escreveu na primeira página: Casa do Silêncio. Não um memorial. Mas um lar. Para os que ficaram. Para os que foram apagados. Para os que ainda tentam acreditar que o amor basta. Haveria livros. Haveria música. Haveria pessoas sentadas em silêncio, só para ouvir, ou para serem ouvidas. E talvez, só talvez, haveria a cura. A ideia era simples. Mas o luto torna qualquer passo um abismo. Naquele mesmo dia, Rafael ficou parado no corredor da casa. Com a caneta numa mão e o medo na outra. O piso rangia como se a madeira reconhecesse sua hesitação. As paredes respiravam memórias. Mas nada ali se moveria se ele não desse o primeiro passo. Começou com o som. Porque ele sabia. O silêncio machuca. Trouxe os livros do apartamento em Porto Alegre. Depois, doações. Vizinhos, mesmo sem entender, deixavam caixas na varanda. Quando perguntavam o motivo, ele respondia:
É para um lugar onde as pessoas possam sentar e se sentir seguras. Não houve inauguração oficial. Apenas um cartaz feito à mão. Casa do Silêncio, todos são bem-vindos. Nos primeiros dias, ninguém apareceu. Mas em cidades pequenas, as histórias sussurram. As pessoas observavam. E cochichavam. Até que um dia uma adolescente com metade do cabelo raspado e olhos arregalados bateu na porta. Posso só sentar um pouco? Perguntou. Rafael apontou para o canto da sala, onde o sol batia direto num banco de madeira. Ela sentou. Ficou. Voltou no dia seguinte, com uma amiga. Logo, havia tardes em que todas as cadeiras estavam ocupadas. Voluntários ajudavam a pintar a varanda. Alguém doou luzes de pisca-pisca. Outro, uma cafeteira antiga que gemia, mas funcionava. A casa voltou a respirar. Não com tristeza, mas com algo mais próximo da esperança. Rafael não fazia discursos. Não se apresentava como anfitrião. Só escutava. Um senhor idoso apareceu e pediu para tocar o piano velho da sala. Rafael assentiu. As notas saíram hesitantes, mas cheias de verdade. Uma mulher ficou sentada no jardim por 3 horas chorando. Ele trouxe chá. E saiu, deixando o silêncio fazer o que as palavras não podiam. A casa não julgava. Ela acolhia. Certo dia, um homem apareceu. 70 e poucos anos. Terno gasto. Maleta nas mãos. E uma foto antiga. Andou pela casa como se procurasse um tempo perdido. Parou diante da lareira. Meu irmão falava dessa casa. Dizia que ela salvou ele. Eu não acreditava. Agora acredito. Rafael não perguntou nomes. Nem detalhes. Algumas histórias não são para serem possuídas. São só para serem escutadas. Arthur ainda vivia ali. Não como um fantasma. Mas como uma página deixada no meio do livro. Não terminada. Mas jamais esquecida. Rafael, por acaso, começou a encontrar pequenos bilhetes entre os livros. Anotações de Arthur. Rabiscos nas margens. Frases soltas. Fragmentos de um romance que nunca foi publicado. Um escrito num pedaço de envelope amassado, dizia: Espero que um dia, amar não precise de justificativa. Cada bilhete encontrado, Rafael colocava num expositor de vidro perto da lareira. Não como altar, mas como lembrete. O amor, quando é real, sempre deixa vestígios. Meses se passaram. E a Casa do Silêncio cresceu. Revistas começaram a falar sobre ela. Viúvo transforma herança em refúgio para os esquecidos. Rafael não ligava para a fama. Mas aceitava a visibilidade se ela trouxesse mais pessoas para dentro. Mais histórias. Mais encontros. Mais vozes. A Casa do Silêncio já não era mais só um abrigo. Era um ponto de encontro. Gente ferida. Gente que não sabia mais como existir. Gente que só queria sentar ao lado de outra, e não precisar explicar nada. Rafael andava pelos cômodos como quem sente o chão sob os pés, e também dentro do peito. Cada canto tinha uma memória nova. Cada voz deixava um eco gentil nas paredes. Mas à noite, quando as portas fechavam, quando o silêncio retornava, ele ainda sentia falta de Arthur. E então, algo aconteceu. Naquele dia, uma jovem chegou com folhas de outono grudadas no casaco. Chamava-se Camila. Ex-aluna de Arthur. Ele mudou tudo para mim. Disse ela com a voz embargada. Antes, eu achava que amor era coisa para esconder. Aí li um texto dele. E tudo virou. Rafael conduziu a jovem até o escritório. Ela viu a mesa onde Arthur escrevia. O caderno aberto. A xícara com seu nome. Ela não falou mais nada. Mas seus olhos diziam tudo. Rafael abriu a janela. E deixou o vento levar o silêncio dela pela casa inteira. Naquela noite, sozinho junto ao fogo, Rafael folheava o último diário de Arthur. Páginas com poemas inacabados. Frases soltas. Desenhos de um cemitério sem nomes.
Mas no final, na última página, algo diferente. Uma única frase, em letras grandes e curvas. Se eu for antes, e ele ainda me lembrar, diga a ele, olhe debaixo do salgueiro. Rafael ficou estático. Ele sabia. Nos fundos da propriedade havia uma árvore assim. Um salgueiro velho. Inclinado. Raízes expostas como dedos tentando se agarrar à terra. Pegou a lanterna. Saiu, mesmo com o vento cortante da madrugada. Os galhos se moviam como braços vivos. O chão estava úmido, coberto de folhas secas. Rafael ajoelhou. Começou a afastar as folhas. Depois, a terra. Até que seus dedos tocaram algo sólido. Puxou. Não era uma caixa. Era uma pedra. Uma placa. Sujou as mãos. Limpou com a manga da camisa. E então leu. Reservado para Arthur Menezes e Rafael Duarte. Em vida, silenciados. Na morte, lembrados. Sem datas. Sem flores. Apenas verdade gravada em pedra. Rafael caiu de joelhos. A lanterna tremia em sua mão. A luz dançava entre as folhas. Arthur não apenas o amou. Ele planejou. Pensou no depois. Criou um espaço onde eles poderiam, enfim, existir. Juntos. Sem vergonha. Sem esconderijos. Não diante do mundo. Mas diante da eternidade. Na manhã seguinte, Rafael mandou restaurar a placa. Limpar. Preservar. E a trouxe à tona, do subterrâneo. Colocou-a no pequeno jardim dos fundos da casa. Ali, um banco. Sob as folhas baixas do salgueiro. Não havia placas explicativas. Nem homenagens públicas. Só um caminho, pisado lentamente por quem chegava. Alguns paravam. Liam. Se perguntavam. Eles eram casados? E Rafael respondia apenas. Eles foram um do outro. Só isso. E era o bastante. A placa passou a ser visitada com frequência. Alguns levavam flores. Outros, cartas. Houve quem apenas se sentasse e ficasse em silêncio por horas. Ali, onde os nomes dividiam a mesma pedra, havia mais do que memória. Havia permanência. A casa, agora, já era conhecida por toda a região. E muito além. Um cantor local, depois de tocar o velho piano de Arthur, escreveu uma música sobre amores esquecidos. Um pai enlutado passou a visitar todas as terças, deixando sempre o mesmo livro aberto na mesma página. A biblioteca da cidade se uniu ao projeto, oferecendo oficinas de escrita para adolescentes e mais. Gente vinha de longe. Alguns por curiosidade. Outros, por desespero. Outros ainda, apenas para sentar e escutar o que não se ouve em lugar nenhum. Aos poucos, a casa foi se tornando não um abrigo, mas um lar. E então, em uma tarde de céu branco, como se o mundo tivesse apagado as cores, ele apareceu. O homem usava um terno caro demais para aquele vilarejo. Sapatos lustrados. Óculos escuros. Rafael o reconheceu de imediato. Era o irmão de Arthur. Silêncio. Eles se sentaram na varanda. 2 xícaras de café. Nenhuma palavra. Até que, finalmente, ele falou. Não vim discutir. Só vim tentar entender. Rafael não respondeu. Mas também não foi embora. O homem caminhou pela casa. Tocou os móveis. Parou em frente à lareira. Ali, emoldurada, estava a carta que Arthur havia escrito para Rafael. A mesma que Rafael colocará sobre o peito dele no velório. Agora, ali, não como prova, mas como promessa. O irmão olhou por longos minutos. Depois, voltou à varanda. E disse: Você construiu algo que ele teria orgulho. Rafael não sorriu. Apenas assentiu. Era suficiente. O tempo passou. As estações mudaram. As folhas secaram, caíram, deram lugar a novas. Mas ali, entre as paredes daquela casa esquecida no mapa, o tempo seguia diferente. Mais lento.
mais íntimo, mais sincero. Rafael não sorria com frequência. Mas agora andava com os ombros um pouco menos pesados. Havia aprendido a viver com a ausência. Não porque ela doía menos, mas porque encontrou espaço para que a dor e o amor vivessem lado a lado. A rotina da casa era silenciosa, mas viva. Pela manhã, o cheiro de café se misturava ao som leve de páginas viradas. À tarde, vozes baixas, histórias trocadas como se fossem segredos. E à noite, o silêncio voltava a dominar. Mas não o silêncio que machuca. Era outro tipo. O tipo que acolhe. Certo dia, uma senhora chegou trazendo um rádio antigo. Disse que pertencia à filha, que se foi muito jovem. Queria doá-lo. Se alguém escutar algo bonito nele já valeu a pena. Rafael colocou o rádio no canto da sala, ao lado da poltrona que ninguém nunca usava. Naquela noite, ao girar o botão, uma canção antiga preencheu o espaço. A poltrona continuava vazia, mas, por um instante, parecia que Arthur estava ali, ouvindo junto. Outros objetos começaram a chegar. Uma manta feita à mão, enviada por um pai que perdeu o filho. Cartas anônimas deixadas dentro de livros. Desenhos infantis colados na parede com fita crepe. Tudo era memória. Tudo era presença. Aos poucos, a casa foi se expandindo. Não fisicamente, mas em significado. Uma jovem chamada Letícia começou a frequentar aos sábados. Não falava muito. Ficava sentada, rabiscando o mesmo caderno por horas. Um dia, ao sair, deixou o caderno com Rafael. Dentro, dezenas de ilustrações, pessoas abraçando o próprio reflexo. Corações partidos costurados com agulhas de esperança. Janelas abertas para o céu escuro. Na última página, ela escreveu: Aqui, eu fui eu. Obrigada por existir. Rafael guardou o caderno ao lado dos bilhetes de Arthur. Em uma estante que ele passou a chamar de arquivo da alma. Uma vez por mês, ele abria a estante e deixava os visitantes explorarem. Alguns choravam. Outros sorriam. Alguns apenas tocavam nas folhas, como se tocassem em suas próprias histórias. A Casa do Silêncio havia se tornado um lugar sagrado. Mas não por religião. E sim por respeito. Havia um pequeno jardim nos fundos. Ali cresciam lavandas, alecrins e algumas flores que Rafael nem sabia o nome. Voluntários cuidavam do espaço como se cuidassem de si mesmos. E, claro, havia o salgueiro. A placa. O banco. Muitos iam até lá e não diziam uma palavra. Alguns escreviam cartas e deixavam aos pés da árvore. Outros levavam pequenos objetos, uma pulseira, um bilhete, uma pedra com o nome de alguém. Rafael nunca tocava nesses objetos. Sabia que não eram dele. Pertenciam ao que havia sido deixado, e ao que ainda precisava ser lembrado. Um dia, um garoto entrou. Tinha uns 12 anos. Trazia uma mochila enorme e olhos que não sabiam se confiavam ou não. Disseram que aqui pode ficar quem não sabe para onde ir. Rafael só apontou para uma das almofadas no chão. O menino ficou ali por 3 dias. Falava pouco. Dormia na sala. E lia o mesmo livro repetidamente. Na manhã do 4º dia, foi embora. Mas deixou um bilhete. Aqui ninguém me perguntou quem eu era. E isso foi o mais bonito. Havia beleza em não precisar explicar a própria existência. E a casa oferecia isso. Não julgava. Não rotulava. Não exigia. Rafael começou a receber cartas. De outros estados. Outros países. Pessoas que ouviram falar da casa. Que perderam alguém. Que estavam à beira de si mesmas. Algumas cartas vinham com pedidos. Vocês aceitam visitas? Posso doar livros? Tem lugar para sentar e só ficar quieto? Sim. Sempre sim. A casa tinha espaço para todos que foram esquecidos. Certo dia, uma repórter apareceu. Queria fazer uma matéria. Rafael hesitou. Mas ela prometeu não transformar aquilo num espetáculo. Ela passou o dia inteiro ali. Sentou-se no chão. Leu os bilhetes.
Conversou com um senhor que frequentava a casa desde o início. No final, não fez uma entrevista. Escreveu uma crônica. O título: O lugar onde o silêncio fala. Depois disso, mais gente começou a chegar. Mas a essência da casa nunca mudou. Ainda era feita de madeira velha. Ainda tinha cheiro de café e livros. Ainda chorava quando chovia forte. Mas também sorria. Na delicadeza dos gestos. Nos abraços longos. Nos olhares compreensivos. Certa vez, uma criança perguntou a Rafael: quem foi Arthur? Ele pensou. Respirou fundo. E respondeu: foi quem me ensinou que amar em silêncio ainda é amar. Mas amar em voz alta pode mudar o mundo. A criança não entendeu completamente. Mas sorriu. E isso bastava. Porque ali nem tudo precisava ser explicado. Algumas coisas só precisavam ser sentidas. Às vezes, Rafael se perguntava se Arthur, onde quer que estivesse, sabia o que a casa havia se tornado. Se conseguia ver os risos. Ouvir as vozes. Sentir o calor. Gostava de imaginar que sim. Que Arthur caminhava pelos corredores à noite, como antes. Que lia os bilhetes. Que se sentava sob o salgueiro quando todos iam embora. Um visitante, certa vez, jurou ter ouvido um sussurro vindo da sala enquanto estava sozinho. Foi um obrigado, disse ele. Juro. Como se alguém dissesse obrigado por não esquecer. Rafael não se assustou. Apenas respondeu: talvez tenha sido ele. A casa não era assombrada. Era habitada. Por lembranças. Por presenças. Por aquilo que o mundo tentou enterrar e não conseguiu. E Rafael seguia ali. Todos os dias. Regando o jardim. Organizando livros. Cuidando da casa como se estivesse cuidando do próprio coração. Porque no fundo era isso mesmo. A casa do silêncio não era uma herança. Era uma missão. Um legado que dizia: mesmo os esquecidos merecem ser lembrados. Rafael não se casou de novo. Nem quis. Não era sobre recomeçar com alguém. Era sobre continuar com tudo o que havia vivido. Com tudo o que ainda carregava. Ele vivia entre vozes e silêncios. Entre lembranças e novos começos. Caminhava pela casa do silêncio com passos tranquilos, mais firmes. Não como alguém em luto. Mas como guardião de algo maior que ele mesmo. Havia dias em que chorava. Mas agora ele sabia que chorar também era uma forma de lembrar. De manter vivo. De tempos em tempos, ia até o banco sob o salgueiro. Levava um livro. Às vezes lia. Às vezes apenas fechava os olhos e escutava o vento passar pelas folhas, como sussurros que só ele entendia. Lá embaixo, entre as raízes, a placa com os nomes seguia firme. Resistindo ao tempo. À chuva. Ao esquecimento. Era ali que tudo começava. E terminava. E renascia. A casa do silêncio se tornará mais do que um espaço. Era uma história viva. Gente vinha de longe. Um rapaz que havia fugido de casa aos 16 anos e agora era professor em outro estado. Veio, leu os bilhetes, chorou ao ver a placa sob o salgueiro, e deixou um texto manuscrito no expositor. Fui apagado por anos. Aqui, encontrei as palavras que me devolveram. Uma escritora famosa chegou de surpresa. Pediu para usar a biblioteca por um tempo. Ficou por 3 dias. Depois mandou um envelope com um exemplar do novo livro. Na dedicatória, uma frase simples. Para Rafael. E para Arthur. Porque amar, às vezes, é criar um lugar inteiro. Havia também os que vinham só para observar. Para respirar. Para sentar no chão com uma xícara de chá quente e deixar o tempo passar diferente. Uma tarde, um grupo de jovens chegou de ônibus. Alguém havia contado sobre a casa numa roda de conversa. Eles chegaram em silêncio. Olhos curiosos. Alguns assustados. Rafael os recebeu com um sorriso leve. Aqui, ninguém precisa falar. Mas se quiser, a gente escuta. E foi assim.
Um a um, foram abrindo seus medos, seus traumas, suas perguntas. No final do dia, deixaram um cartaz feito por eles mesmos, pendurado na varanda. Este lugar salva. Sem dizer uma palavra. Rafael guardou o cartaz como um troféu silencioso. Mais valioso que qualquer prêmio ou reconhecimento. Houve quem tentasse rotular o que era a casa. Museu? Biblioteca? Centro terapêutico? Um jornalista perguntou diretamente. Rafael, afinal, o que é este lugar? Ele pensou. Olhou ao redor. E respondeu. É um lar. Para tudo o que o mundo tentou esquecer. O jornalista não perguntou mais nada. Apenas anotou a frase. E foi embora com os olhos marejados. Certo dia, Rafael encontrou mais um bilhete escondido. Entre as páginas de um livro de poesia que ele próprio já havia folheado dezenas de vezes. Era curto. Escrito com caneta preta, tremida. Se um dia eu não estiver mais aqui, continue. Arthur. Sempre ele. Sempre ali. Em detalhes. Em espaços. Em palavras. E Rafael entendeu que sua missão ainda não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Ele passou a organizar encontros mensais. Chamava escritores locais, músicos, artistas. Mas não para apresentações. Era mais íntimo que isso. Reuniões onde todos podiam falar. Ou apenas ouvir. Nas noites desses encontros, a casa ficava cheia. Pessoas sentadas no chão, nos degraus da varanda, até nas escadas. Uma dessas noites, uma senhora de voz frágil leu em voz alta. O amor é uma língua que nem todos falam, mas todos entendem quando é real. E todos se calaram. Na parede atrás da lareira, Rafael pendurou um quadro novo. Feito à mão, por um jovem visitante. Mostrava duas silhuetas sentadas lado a lado, sob um salgueiro. Nenhum rosto. Apenas mãos entrelaçadas. E, acima, uma única palavra. Permaneço. A imagem virou símbolo da casa. Cartões postais foram feitos com a arte. Doações aumentaram. Mas Rafael recusava ajuda que quisesse mudar o que a casa era. Não quero que vire projeto. Quero que continue sendo verdade. E assim foi. Anos passaram. A placa sob o salgueiro resistia. Mas Rafael sabia que o tempo sempre leva um pouco. Então mandou fazer uma réplica. Idêntica. Colocada ao lado da original. Para que, um dia, quando a primeira se desgastasse, a segunda pudesse assumir. Algumas pessoas perguntavam. Mas não seria melhor colocar algo mais moderno? Mais bonito? E Rafael respondia, com firmeza. A beleza da casa está na memória. E a memória precisa parecer real, não perfeita. Alguns entendiam. Outros não. Mas respeitavam. Em uma manhã de céu rosado, Rafael acordou mais cedo. Foi até o jardim. Sentou-se sob o salgueiro. E ficou ali. Quieto. O vento soprou. Uma folha caiu em seu colo. Havia algo escrito. Não era bilhete. Era coincidência. Ou talvez destino. A folha tinha um desenho. Feito por uma criança que havia visitado a casa semanas antes. 2 homens. De mãos dadas. Embaixo da árvore. Na parte de trás da folha, a criança escrevera. Eu nunca vi 2 príncipes num conto de fadas. Mas agora eu vi. Rafael fechou os olhos. E sorriu. Como quem ouve um segredo, mas já sabia a resposta. Sim. Eles foram os príncipes esquecidos. Os que o mundo tentou apagar. Mas que agora estavam ali. Em papel, em pedra, em memória. Naquela noite, Rafael acendeu uma vela perto da lareira. E abriu um novo caderno. Na primeira página, escreveu. Arthur, continuamos. Fechou o caderno. Colocou ao lado dos outros. E foi dormir com o coração pesado, mas inteiro. No dia seguinte, uma criança perguntou.
Você vai ficar aqui para sempre? Rafael pensou. Depois respondeu. Eu não sei. Mas a casa vai. E isso era o suficiente. Porque enquanto houver lembrança, enquanto houver quem entre pela porta e se sinta seguro, enquanto houver alguém que olhe o salgueiro e sinta que é possível ser amado, mesmo depois do fim, a casa do silêncio permanecerá. Em nome de tudo o que foi negado. Em nome de tudo o que ainda pode ser. Em nome de Rafael. De Arthur. E de todos os que, mesmo silenciados, nunca deixaram de amar.